Boa noite. Boa noite. Terremoto de mais de 8 graus na escala Richter atinge o Chile. Tremor fraco também foi sentido aqui em São Paulo. Dilma diz que usar crise para chegar ao poder é a versão moderna do golpe. Fernando Henrique rebate. Governadores defendem CPMF maior, mas querem adicional repartido entre estados e municípios. Longe da crise, mercado de confeitaria espera crescer 8% este ano. Um forte terremoto atingiu o norte do Chile. Segundo agências de notícias, o tremor foi de 8,3 graus na escala Richter e atingiu 11 quilômetros de profundidade. O epicentro foi registrado na região de Iquique, a mais de 240 quilômetros de Santiago. O terremoto aconteceu por volta de 8 da noite. Houve pelo menos 2 réplicas. Um alerta de tsunami foi emitido pelas autoridades para toda a região costeira do país e também do Peru. O tremor também atingiu São Paulo. Nós aqui na Avenida Paulista chegamos a sentir um leve tremor. Os bombeiros aqui da capital afirmam que receberam 50 chamadas de bairros como Vila Mariana e Tatuapé e também de Osasco e Guarulhos, de gente falando sobre o tremor. Mas, segundo os bombeiros, não há motivo para alarde. Presidente do Senado, Renan Calheiros, alerta que ainda não sabe a temperatura exata do Congresso Nacional para aprovação da CPMF. Segundo Renan, há uma resistência histórica no Legislativo à criação de tributos. As pessoas, e eu sobretudo tenho recomendado, preferem que se faça corte profundo. A elevação de carga tributária, ela terá que ser uma consequência do corte, do ajuste. A oposição lançou um movimento para barrar o avanço da proposta chamado Basta de Imposto, não a CPMF. Os parlamentares pretendem fechar questão contra o tributo. O país não aguenta mais imposto, saturou. A solução para os problemas de desequilíbrio das contas públicas passa necessariamente pelo enxugamento do tamanho da máquina pública. O aumento de impostos, quando sugerido pelo governo federal, já nasceu morto nesta casa. O governo tem que ter credibilidade. E este governo não tem nem credibilidade interna, nem credibilidade internacional. O presidente da Fiesp, Paulo Scaff, se reuniu com Renan e com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Ele disse que vai fazer de tudo para não se aprovar a CPMF. O governo tenta aumentar os impostos e tentando que a sociedade pague o pato mais uma vez. E a sociedade não está afim de pagar o pato mais uma vez. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que o texto está fadado a uma derrota fragorosa e que o item deve ser colocado em pauta apenas no ano que vem. Para tentar amenizar o desgaste com a volta da CPMF, líderes do PT estudam propor uma faixa de isenção similar à do imposto de renda. A proposta será debatida com o presidente do partido, Rui Falcão. E 7 governadores estiveram no Congresso Nacional para pedir uma alíquota da CPMF maior que a proposta pelo governo, que é de 0,20% apenas para a União. Os governadores do Rio de Janeiro, Bahia, Amapá, Ceará, Alagoas, Tocantins e Piauí querem 0,38%. O valor adicional seria repartido entre estados e municípios. Presidente Dilma Rousseff diz que usar crise para chegar ao poder é versão moderna do golpe. Dilma falou em Presidente Prudente, no interior paulista, onde entregou casas populares. Segundo ela, vários países passaram por crises nos últimos anos e em nenhum deles a ruptura democrática foi proposta como solução. Qualquer forma de encurtar o caminho da rotatividade democrática é golpe, sim. É golpe. Principalmente quando este caminho é feito só de atalhos. É feito só de atalhos questionáveis. Dilma garantiu que não há hipótese de o governo interromper o programa Minha Casa Minha Vida. Vivemos um momento de dificuldades. Todas as famílias sabem o que é passar por um momento de dificuldade. Diminui um pouco o dinheiro que você tem. Diminuiu um pouco o dinheiro que nós temos. Então, nós vamos começar o Minha Casa Minha Vida 3 com cuidado, mas vamos começar.
não vai haver hipótese da gente não continuar o Minha Casa Minha Vida 3. Não há essa hipótese. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse discurso da presidente Dilma Rousseff. O Brasil foi empurrado para uma encruzilhada política. A oposição se equipa para pedir o impeachment de Dilma Rousseff. E a presidente acusa os seus rivais de golpistas, como fez hoje numa entrevista e num discurso na cidade de Presidente Prudente. Dilma disse textualmente que qualquer forma de encurtar o caminho da rotatividade democrática é golpe. Não é bem assim. O Brasil já encurtou o mandato de um presidente, Fernando Collor, e fez isso dentro das regras, dentro da Constituição. O impeachment está previsto na Constituição brasileira. Não pode ser taxado de golpismo. O próprio PT, em 1999, na figura de José Genuíno, pediu o impeachment de Fernando Henrique Cardoso na Câmara. O processo não prosperou. Agora, a oposição vai ter que fundamentar um eventual pedido de impeachment contra Dilma. Tem gente séria envolvida nisso. Gente como o jurista Hélio Bicudo, que, aliás, é fundador do PT. Na hora própria, as pessoas vão analisar se o pedido tem fundamento ou se não tem fundamento. O que mais angustia é a encruzilhada. Dilma acaba de enviar ao Congresso um programa, o mais recente programa de ajuste das contas públicas. O coração desse programa é a recriação da CPMF, que o governo diz ser vital. É grande a chance de o Congresso rejeitar a CPMF. E o que virá a seguir, depois da constatação de que a presidente não consegue aprovar no Congresso nem um programa de ajuste das contas públicas? Há muitas possibilidades, mas as duas mais prováveis é que o país vai ter que conviver por mais 3 anos e meio com uma presidente da República hemorrágica, ou que virá o impeachment, que não é nenhum piquenique, ao contrário, é um curto-circuito político que pode ter consequências devastadoras. Dilma Rousseff disse hoje que a crise é passageira. Numa guerra, as tropas também passam, mas elas deixam o gramado num estado deplorável. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal encerrou no início da noite o julgamento sobre a constitucionalidade do financiamento de campanhas políticas por empresas. Por enquanto, o placar está em 6-2 pela proibição dessa modalidade de financiamento. O julgamento será retomado amanhã e ainda devem votar o ministro Celso de Mello e as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia. Na semana passada, a Câmara aprovou itens da reforma política e, no texto, os parlamentares decidiram pela liberação do financiamento por empresas. Hoje à tarde, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto organizou um ato no centro de São Paulo para cobrar promessas da Prefeitura sobre a questão da moradia. Um grupo de representantes foi recebido pela Secretaria Municipal da Habitação. Mais cedo, em um evento, o prefeito Fernando Haddad disse que os cortes no orçamento da União preocupam, pois a cidade recebe repasses do programa Minha Casa Minha Vida. Depois de mais de 3 horas de bloqueio, a rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, foi liberada pelos manifestantes às 7h30 da noite. Cerca de 2.000 pessoas, segundo a organização do movimento, se concentraram em frente à Secretaria Municipal de Habitação. Uma comissão foi recebida no prédio. A pauta era cobrar promessas que, segundo o MTST, foram feitas pela gestão do prefeito Fernando Haddad e não foram cumpridas. O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, saiu satisfeito do encontro. Nós conseguimos garantir que o edital para o Minha Casa Minha Vida Entidade já foi lançado no começo desse ano, que o segundo edital, que estava prometido já desde o primeiro semestre, vai ser lançado até o dia 30 de setembro, indicando terrenos, contemplando terrenos que foram indicados pelos movimentos sociais, inclusive pelo MTST, que vai ser publicado o decreto do prefeito autorizando um programa de liberação de recursos, que não é algo tão significativo para o orçamento de São Paulo, para assessorias técnicas, porque esse é um impasse. As entidades, uma construtora tem seu departamento de projetos, consegue fazer o negócio andar na aprovação. O movimento social precisa ter assessorias técnicas, além de demandas mais pontuais de ocupações e de comunidades de urbanização ligadas ao MTST, que foram hoje encaminhadas para a Prefeitura. Em nota, a Secretaria Municipal de Habitação afirmou que as reivindicações do movimento serão encaminhadas para as áreas técnicas e que desde 2013 já há terrenos garantidos para a construção de mais de 100 mil unidades habitacionais em São Paulo.
O MTST disse que não avisou formalmente as autoridades sobre o fechamento da rua Líbero Badaró e afirmou também que não pode abrir mão do direito de protestar devido a essas formalidades. Mesmo assim, a Polícia Militar e a CET acompanharam o ato. Mais uma importante via da cidade teve a velocidade reduzida. Agora o limite da Marechal Tito na Zona Leste é de 40 km por hora. A Prefeitura diz que a medida tem como objetivo diminuir o número de acidentes. A Marechal Tito, em São Miguel Paulista, tem um recorde amargo no histórico. Em 2014, foi a avenida onde mais pedestres morreram atropelados. 11 no total. Pensando em diminuir esses números, a Prefeitura reduziu hoje a velocidade máxima da avenida para 40 km por hora, entre a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra e a Rua Pedro Soares de Andrade. É a Operação Área 40, que prioriza locais de grande circulação de pedestres e ciclistas. Existem outros 10, como esse em São Paulo. Eu acho que é ruim, né? 40 é muito pouco. Você tem que ter investimento mais na conscientização do que só arrecadar multa. Tinha visto acidente já? Teve um atropelamento ali que foi fatal para uma pessoa. Então isso aí é bom que vai deixar o pessoal consciente que a velocidade também não é tudo. O acidente a que o Carlos Alberto se referiu aconteceu em agosto. Um motorista perdeu o controle do carro e atropelou 7 pedestres. Um deles, uma senhora, morreu no caminho para o hospital. O gerente da farmácia disse que já viu muitos acidentes parecidos aqui. Excesso de velocidade aqui se dá muito pouco. É mais imprudência mesmo. Se você observar o dia todo aí, você vai ver que é muita imprudência. A pessoa está na faixa da esquerda, já entra para a direita, passa na frente do outro, não respeita o pedestre. Quem tem que tomar cuidado não é só o motorista, como o pedestre também, que ele tem que atravessar na faixa, porque isso é para segurança para todo mundo. As opiniões são divergentes. Mas agora, como saber se de fato uma medida dessa surte efeito na população? Para isso, a gente veio até aqui, a Avenida Cangaíba, que fica na Penha, também zona leste de São Paulo. Ela é muito parecida com a Marechal Tito. Por quê? Porque tem comércio dos dois lados e bastante pedestre. E no final do ano passado, aqui já foi instalada a Operação Área 40. Ou seja, os carros por aqui já passam a 40 km por hora no limite. E aí, a situação aqui melhorou? Não existem estudos que indiquem isso, mas a dona Francisca, que tem esse restaurante desde 2000, diz que dá para perceber redução nos acidentes. E não é só ela, não. Eu não tenho visto atropelamento de um tempo para cá. É preciso, sim, haver essa restrição, né, para que eles possam se conscientizar, que tem que respeitar também o pedestre. Levantamento da CET indica que após quase 2 meses da implantação da redução de velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, caiu o número de acidentes com vítimas nestas vias. Mas especialistas dizem que a queda também está ligada à crise econômica. O número de acidentes com vítimas nas marginais caiu 36%. O número de ocorrências passou de 220 para 140. Na cidade inteira, a redução média do congestionamento foi de 6%. Nas marginais, a redução média foi de 8%. A maior queda, de 14%, se deu no pico da tarde. Passou de 47,7 quilômetros para 40,9 quilômetros. A comparação é feita entre 20 de julho e 13 de setembro, com um período equivalente do ano passado. Mas especialistas ouvidos pelo Jornal da Gazeta afirmaram que estas reduções são causadas também pela crise econômica. Segundo eles, com o desaquecimento da economia, parte da frota de veículos deixou de circular nas ruas da cidade. A seguir, os detalhes da previsão do tempo para amanhã. E um mercado que não sente os efeitos amargos da crise. Confeitaria tem previsão de crescimento de 8% no Brasil. Bolos se transformam em obras de arte. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui
Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Com parcerias público-privadas e novas concessões, o governo federal vai investir mais de 198 bilhões de reais em 7 mil quilômetros de estradas, 7.500 de ferrovias, novos arrendamentos de portos, terminais de uso privativo e 4 aeroportos. Uma infraestrutura de transporte mais integrada e moderna para escoar a produção com menor custo, mais agilidade e competitividade. Programa de investimento em logística. O Brasil vai seguir avançando. Seja no disputado Vale do Silício ou aqui no Brasil, Bel Pesce é uma diva que inspira. A gente recebe essa jovem sonhadora para uma conversa hoje. Carol Santos traz dicas para uma alimentação correta no trabalho. Tem Bastidores da TV, com Zé Armando Vanucci. Tem um show maravilhoso também com o Duofel, que eu adoro. A parceria musical bem sucedida entre um paulista e um alagoano. Tá faltando você, pode vir. Tô esperando. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Esse finalzinho de inverno está mais com cara de verão. As temperaturas dispararam e passaram dos 35 graus em várias cidades do interior paulista. Aqui na capital, os termômetros chegaram a marcar a marca dos 32 graus e sem chuva, a umidade relativa do ar já começou a cair. Vamos à previsão para amanhã com Mariana Armentano. A recomendação é vestir roupas leves e se hidratar, porque as temperaturas vão continuar altíssimas em todo o estado. Só deve chover, mesmo assim, de forma bem pontual e no final do dia, ainda nas regiões sul e oeste paulistas. Nas outras áreas, quem predomina forte e brilhante é o sol, praticamente sem nebulosidade. E a umidade relativa do ar já começa a cair, chegando aos 30% aqui na capital e aos 20% no interior. O calor continua intenso. Em Votuporanga, no norte paulista, os termômetros chegam à marca dos 38 graus e nada de chuva. No litoral, temperaturas muito altas. No Guarujá, chega a fazer até 39 graus durante a tarde. E aqui na região metropolitana, o paulistano terá mais um dia quente nesse finalzinho de inverno, com mínima de 19 e máxima na casa dos 33 graus. Mesmo em meio à crise, o mercado de confeitaria não para de crescer no país. A confecção de bolos e doces virou um negócio rentável para muita gente. Decoração feita para contar história. É a perfeição, né, mesmo, né? Os detalhes. Nas esculturas, personagens infantis. Não parece que é de comer, que é comestível. É uma obra de arte, né? Motivos florais, que remetem à fantasia e ao luxo. Você não acredita que é feito de açúcar. A chamada confeitaria artística envolve técnicas cada vez mais apuradas na modelagem, na mistura de ingredientes. O fato de ser feito para comer é um detalhe nesse universo que, em certos momentos, obedece mesmo a parâmetros do mercado da arte. No Brasil, eles estão chegando em volta de 15 a 20 mil reais. Tem bolos de 70 mil reais para uma festa, um bolo para o casamento. O evento de confeitaria em São Paulo trouxe especialistas de fora para apresentar novidades. Mariana, que é confeiteira há 15 anos, veio do Rio de Janeiro só para aprender a técnica da professora norte-americana. Gastou 5 mil reais em hospedagem, alimentação e no curso,
mas garante que o investimento compensa. Você consegue fazer coisas mais bonitas, você consegue ter modelagens mais delicadas, você consegue fazer bolos mais realistas, então isso com certeza eleva o nível do trabalho. O esforço não é nem para faturar mais, e sim para se manter nesse mercado ávido por novidades. Como esse ano está o chalkboard, que é o quadro negro, e aí inclusive os convidados a gente deixa um giz que é comestível e os convidados deixam para os noivos ou para o aniversariante uma mensagem no bolo. Fazer da pasta de açúcar, na aparência, quase uma peça de porcelana. É o que Ticiane quer aprender. Incentivada pelos elogios na cozinha, ela acaba de trocar o emprego na área de tecnologia pelo ofício de confeitar bolos. Mesmo que a gente esteja apertado, a gente sempre quer fazer a festa para o filho, quer fazer o casamento, o seu aniversário. Sempre você quer. Eu penso assim. Acho que não vai faltar clientela, mesmo na crise? Mesmo na crise, eu acho que não. Argumento que pode ter sentido. O mercado brasileiro da confeitaria deve crescer 8% neste ano e faturar mais de 20 bilhões de reais, acredita a associação que representa o setor. Quem vive do doce sabor dessa atividade parece que ainda não sentiu o gosto amargo da crise. Polícia da Hungria usa gás lacrimogêneo e canhões d'água para dispersar os imigrantes que protestavam na fronteira com a Sérvia. A Croácia autorizou a passagem dos estrangeiros por seu território. De um lado, centenas de policiais da tropa anti-choque apoiados por unidades especiais antiterrorismo com veículos blindados e canhões d'água. Do lado sérvio, imigrantes jogam pedaços de madeira e pedras. A polícia usou gás lacrimogêneo, alegando que os imigrantes agressivos tentaram ultrapassar a cerca. Desde a meia-noite de segunda-feira, quando entrou em vigor a nova lei húngara, mais de 500 pessoas foram presas por terem cruzado ilegalmente a fronteira com a Sérvia. Os refugiados que querem chegar à Europa Ocidental já buscam uma rota alternativa. A Croácia, que faz parte da União Europeia, vai permitir que eles atravessem o país. O premier Zoran Milanovic disse ao parlamento que a Croácia está pronta para receber ou direcionar essas pessoas para onde elas quiserem ir. Um primeiro grupo de 150 imigrantes já entrou na Croácia de forma legal a partir da Sérvia. Eles foram levados a um posto policial para serem registrados e receberem atendimento médico. A Croácia deslocou 6.000 policiais para suas fronteiras, para organizar a chegada dos que buscam asilo na Europa. O presidente Fernando Henrique Cardoso lança livro em São Paulo. Ele debateu vários assuntos com jornalistas e falou sobre o possível impeachment da presidente Dilma Rousseff. O lançamento foi na Livraria Cultura, na Avenida Paulista. A obra A Miséria da Política traz 42 crônicas com críticas ao que Fernando Henrique Cardoso chama de lulopetismo. Ao falar da gestão petista nos últimos 12 anos, o ex-presidente cita escândalos de corrupção e a crise moral que vivemos, assim definida por ele. Na chegada, FHC condenou as medidas anunciadas há 2 dias pelo governo federal para cortar despesas e cobrir o rombo do orçamento para o ano que vem. Ninguém gosta de cortar gastos, isso é natural. Agora, o governo, esses governos que estão aí, levaram o Brasil à ruptura, à quebra. Quebrou o tesouro está sem recursos. E a sociedade não quer mais dar imposto, não quer mais pagar imposto. Então nós temos um impasse que é muito grande. Durante o bate-papo com jornalistas e leitores, Fernando Henrique fez críticas ao duplo mandato do ex-presidente Lula, citado várias vezes no livro. O presidente Lula pegou as vacas gordas. Por quê? Porque depois da crise de 2003, que era consequência da eleição dele em 2002, o pânico que houve, ele tomou medidas adequadas, era o Palocci o ministro, mas ele não foi isso que tirou do buraco. O que tirou o buraco foi o boom econômico das commodities da China. Eu só posso ser efetivamente contra a desigualdade se eu também for competente. E vocês foram incompetentes. O que vocês deram ontem estão tirando hoje. FHC condenou o modelo atual de financiamento privado de campanhas e disse que vê com preocupação as denúncias de corrupção e de cobrança de propina relacionadas ao PT. A gravidade da questão no Brasil é que houve uma espécie de organização sistemática
do processo de corrupção, ou seja, aumenta o preço dos contratos para que desse sobrepreço uma parte passe para o setor político. Fernando Henrique Cardoso também citou a presidente Dilma Rousseff e fez duras críticas ao que chamou de falta de liderança e de governabilidade da atual gestão. O ex-presidente também citou um eventual impeachment da presidente. Disse que acredita nesta possibilidade, mas que até agora não existem elementos que dão sustentação para este pedido. Você não pode subir porque o governo está errado, ou vai mal, ou não é do meu agrado, eu tiro o governo. Isso não é democracia. Você hoje tem vários processos em andamento, TCU, TSE, etc, etc. Vamos ver o que isso vai dar, qual é a substância disso. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Hoje, quase ninguém no Congresso se arriscava a dizer se a CPMF vai voltar ou não. A CPMF é um imposto sobre qualquer movimentação financeira. Sem dinheiro, o governo propôs a volta do imposto no pacote que anunciou na segunda-feira. A alíquota seria de 0,20%. Quer dizer, a cada R$1.000 de movimentação financeira, você paga R$2. Se você sacar R$1.000 da sua conta, paga R$2 de imposto. A CPMF vai vingar? Se não vier a CPMF, o que acontece? No Congresso, além da má vontade com mais imposto, há má vontade, muita má vontade com o governo Dilma. A aprovação da CPMF é difícil, é mudança na Constituição. E em vez de aumentar imposto, o governo não pode só cortar gastos? Não. Os cortes são necessários, mas os mais fáceis de fazer agora são poucos. Outros dependem de mudanças de leis complicadas. Dado o tamanho do buraco das contas do governo e da urgência, com ou sem Dilma, vai ser preciso aumentar imposto. Se não aumentar, o que acontece? Sem a CPMF, o governo deve recorrer a um outro imposto, mais fácil de passar, como a CID, o imposto da gasolina, embora não vá arrecadar tanto. Não arrecadando mais, a crise financeira continua. Isso é, juros e dólar vão continuar a subir. A inflação cai mais devagar. Então, a recessão piora e a coisa já está difícil. O comércio, como a gente acabou de ver, não ia tão mal faz 15 anos. Assim, talvez saia mais barato aumentar impostos do que ver a crise piorar. Claro que só aumento de imposto não vai adiantar nada. É preciso também um plano de arrumação geral, por anos, das contas do governo. Plano que até agora o governo não apresentou. E esse plano também vai dar em briga política, pois vai envolver limite no gasto da Previdência, em educação, no salário mínimo, no salário do funcionalismo. Em resumo, o país vai discutir feio quem vai pagar a conta da arrumação da crise, boa parte dela criada pelo governo Dilma I. Boa noite. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Você está sempre na internet? Então confira a estreia de Conectados. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu e logo após, Conectados.